Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá pessoal, bem-vindos ao 30º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, gravado aqui do aprazível bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Quem vos fala é Rafael Borges e estamos hoje então retornando aí com o nosso projeto, né? Ficamos aí algumas semaninhas distantes da nossa audiência qualificada para poder, enfim, descansar um pouco e arejar as ideias, mas agora estamos de volta aí retomando a periodicidade semanal desse podcast, enfim, para continuar esse debate aí sobre política criminal, sobre direito penal, sobre segurança pública, sobre tudo mais que diz respeito ao objeto aqui do nosso podcast. O episódio de hoje, pessoal, esse episódio de retomada é um episódio muito especial que pretende atender a um reclame, a um anseio muito interessante da nossa audiência qualificada. Quer dizer, eu recebi algumas mensagens, seja pelo Twitter, seja pelo e-mail, seja pelo WhatsApp, fazer aqui uma referência expressa ao meu amigo Alexandre Vieira Alves, que contribui muito com a reflexão aqui do podcast. O fato é que as pessoas, assim, compreendendo de maneira muito clara as mazelas do sistema penal, compreendendo de maneira muito clara como que o direito penal é um instrumento a serviço dessa máquina de moer gente, como que o direito penal é colocado a serviço do processo de acumulação de capital e como o sistema penal se estrutura de forma a exercer o controle social da pobreza e impedir avanços civilizatórios importantes, e impedir a própria consolidação do Estado Democrático de Direito. O pessoal tem clareza disso, só que a essa clareza se segue uma inquietação, né? Bom, o que fazer então, né? Já que o sistema penal é tão perverso, já que o sistema penal é tão ruim, já que o sistema penal produz tanta dor e sofrimento, qual é a alternativa a ele, né? Considerando, e aí essa é sempre a premissa da provocação que me fazem, né? Considerando que a gente precisa de algum código de lei, considerando que a gente precisa de algum código de conduta, considerando que a gente precisa de alguma forma regular a vida em sociedade. Bom, e diante dessas inquietações, diante dessas provocações, eu pensei que seria muito interessante fazer um primeiro episódio na retomada do nosso podcast, vamos dizer assim, nessa segunda temporada, um episódio mais amplo, que tratasse do conceito de crime, de criminologia, que conversasse um pouco sobre criminologia, né, essa ciência a qual a gente se dedica, e que falasse também um pouco sobre o abolicionismo penal, né? Eu acho que a gente tem que falar, a gente tem que estudar o abolicionismo penal, né? A gente tem que fazer a crítica ao sistema penal, entendendo que existe uma proposta radical de mudança, né? E essa proposta ela passa ali um pouco pelo abolicionismo. Então a ideia hoje é essa. Talvez esse episódio fique até um pouco mais longo do que o habitual, porque a ideia é justamente explorar esses conceitos, esses campos do saber e aprofundar aquilo que a gente vem problematizando já há bastante tempo aqui no podcast e apontar caminhos, apontar aí ideias, apontar teorias que sustentam, outras formas, outras estruturas sociais. E para isso eu estou aqui com um amigo querido que atendeu aí ao meu pedido para fazer esse bate-papo aqui, que é o Thiago Araújo, que é uma pessoa muito interessante, que sem dúvida nenhuma é um estudioso do assunto e que vai poder colaborar muito com a gente. Só para lembrar que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, e em praticamente todas as plataformas de áudio, iOS, SoundCloud. Temos também um canal no YouTube, onde fica só o áudio, e o Spotify, né? O nosso e-mail, como vocês já sabem, é segurancadosdireitos@gmail.com. Mensagens, críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas aí por todos esses canais. E eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria voz, eu vou dar início imediato ao 30º episódio do podcast Segurança dos Direitos, agora na retomada da sua segunda temporada, seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje virá na forma de um bate-papo com Thiago Araújo. Bom, voltando então. Queria, Thiago, primeiramente agradecer a sua presença, quer dizer, agradecer o fato de você ter aceito, ter topado esse convite.
de vir aqui na bancada desse podcast, enriquecer a bancada com as suas reflexões sobre o tema, que eu sei que são muito profundas e muito interessantes. E eu queria até aproveitar e fazer um agradecimento público também à Juni, que eu acho que foi quem permitiu, de certa forma, esse encontro, né? Sem dúvida, a Juni é alguém que ajuda muito esse podcast desde o início da sua concepção. Já esteve aqui na bancada, trocando ideia comigo e com a nossa audiência qualificada, e sem dúvida ela tem a ver com a tua presença aqui hoje. Queria te passar a palavra para você se apresentar rapidamente para a nossa audiência, para a gente começar esse bate-papo. Em primeiro lugar, agradeço pelo convite, né? Me sinto muito honrado de participar. Me chamo Tiago Araújo, sou professor de criminologia, atualmente leciono na pós-graduação em criminologia, direito e processo penal da Universidade Cândido Mendes, aqui no Rio de Janeiro, no Instituto de Criminologia e Política Criminal em Curitiba, e toco, junto com outros 3 companheiros, o professor Ricardo Krug, Caio Almeida e Juni Cirino dos Santos, o Introcrim, né? Sou graduado em Direito, fiz pós-graduação em Criminologia, mestrado em Sociologia, depois mestrado em Direito, e sempre norteado por uma perspectiva teórica que a grande mídia parece acreditar que domina hoje a universidade, mas na verdade sempre foi muito colateral, que é o marxismo, e com um interesse muito grande na questão criminal em todas as suas nuances. Basicamente é isso. Então, Tiago, eu queria começar do começo. Por mais que isso pareça repetitivo, eu queria que a gente trabalhasse aqui um pouco os conceitos, né, que tem a ver com essa nossa disciplina, que tem a ver com isso que a gente estuda. Por que eu acho que é importante a gente trabalhar os conceitos? Porque os conceitos, o significado dos conceitos, eles falam muito sobre a nossa posição, né, diante do objeto de estudo, né? Então, principalmente em se tratando de sistema penal, o significado que os conceitos têm diz muito sobre a forma como a pessoa entende o sistema penal, a forma como a pessoa pensa o sistema penal. Isso é muito explícito até nos manuais, né? Até nos livros mais básicos de direito e de criminologia. Você vê o mesmo conceito sendo tratado de forma absolutamente diferente, dependendo da forma como aquele autor se perfila ideologicamente, enfim, dependendo da forma como ele enxerga esse fenômeno, né? Então, acho muito importante trabalhar conceito. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Conceito de crime, de criminalização, de criminologia, é isso um pouco, assim. A que isso está a serviço, de que forma você enxerga essas categorias que são absolutamente essenciais para a gente fazer um debate sobre o sistema penal. Perfeito. Bom, vocês já vejam que o tema de hoje é mais ou menos o universo e seus arredores, né? Já vai ser uma questão que vai demandar uma certa reflexão e uma certa paciência da parte dos ouvintes. Bom, começando pelo começo mesmo. Há um texto pouquíssimo lido, até porque dos textos de Marx é talvez o texto mais chato dele, chamado A Sagrada Família. Nesse texto, Marx apresenta uma formulação que é extremamente importante para pensarmos a criminologia ou qualquer outra ciência. Ele, debochando dos irmãos Bauer, aos quais ele estava criticando, ele chama-os de especuladores e formuladores de conceitos. Eu acho que diversos termos técnicos que fazem parte da ciência vêm sendo banalizados em todas as esferas do conhecimento. O conceito de teoria, o conceito de hipótese, o conceito de faticidade, o conceito de conceito, né? Muito que bem. Se eu examino, por exemplo, a dogmática penal, eu vejo que há um problema gravíssimo. Por quê? Todos os manuais de direito penal que vocês puderem encontrar no Brasil vão seguir ou um modelo bipartido ou um modelo tripartido de crime. Ou vai ser um fato típico, antijurídico e culpável, ou vai ser um tipo de injusto culpável. No geral, é basicamente isso, que define, que conceitua o crime. Entretanto, se eu me afasto um pouco do direito penal e começo a pensar acerca da própria noção de conceito, eu vejo uma coisa muito interessante. Por exemplo, se eu penso num mamífero, eu vou ver que o conceito de mamífero, de determinada maneira, os objetos a partir dos quais ele trata
tem uma similaridade, tem algo que dá unidade a eles todos, tem algo que os unifica de certa maneira. Quando eu examino as diversas condutas criminalizadas, as diversas condutas que são conceituadas como crimes, eu vejo que isso não acontece. Porque eu não consigo pensar em nenhuma similaridade, por exemplo, entre um furto e um estupro, salvo o fato de que ambos são considerados crimes. Então, eu já parto de uma ficção. O conceito de crime é, na verdade, um não conceito. É um termo técnico utilizado para que se opere no sistema de justiça criminal de um modo mais ou menos racional. Mas a premissa já é um tanto irracional. A premissa é que é possível, a partir de diversas condutas pinçadas no tecido social, as quais eu reputo como reprováveis, eu unifico todas elas, mesmo que não haja nenhuma similaridade, salvo pelo fato de que eu quis conceituá-las como crimes. Isso já aponta para a questão de que, na verdade, o conceito de crime, se é que poderia se falar num conceito de crime, é, na realidade, um processo de criminalização. São condutas pinçadas historicamente no tecido social, por tal ou qual razão, por tal ou qual interesse político e de classe, que passam a ser consideradas delitos, né? Ou crimes. Isso, óbvio, pode sofrer determinadas alterações. Uma conduta pode ser descriminalizada e uma conduta hoje socialmente aceitável pode amanhã ser criminalizada. Então, na verdade, essa processualidade histórica mais ou menos resume a história dos pensamentos criminológicos, resume a história das escolas em criminologia. E, de fato, por muito tempo, tomando o crime enquanto uma categoria ontológica, ou seja, tomando o crime como algo que é natural na sociedade, tentou-se investigar as causas do crime. O que faz com que determinada pessoa, hipoteticamente, siga uma vida dentro dos limites da lei e outras saiam da linha, outras desviem, outras se tornem desviantes. É óbvio, as metodologias e os enfoques foram os mais variados. O positivismo criminológico tentava identificar essas causas no indivíduo, naquele que praticou, hipoteticamente, repito, o ato. Enquanto que outras escolas de criminologia, como por exemplo a Escola de Chicago, tentavam identificar no ambiente social em que o indivíduo se criava e era criado, né? O que tinha ali? Ele é filho de um lar desfeito, a mãe usava drogas ilícitas, o pai era envolvido com a máfia e coisas que tais, que acabavam redundando numa espécie de desorganização microsocial e que levavam ele a delinquir. Ora, todas essas perspectivas, Escola de Chicago, teorias das subculturas, positivismo criminológico, positivismo sociológico, todas essas escolas se enquadram naquilo que a gente poderia chamar de criminologia tradicional. Ora, o professor Alessandro Barata, autor de um clássico, Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, coloca ou aloca todas essas escolas naquilo que ele chama de perspectiva etiológica, ou seja, os criminólogos que estavam tentando identificar causas do crime. Etiologia é o estudo das causas ou das origens de determinada coisa. Vem daí, Tiago, essa associação quase que automática, né, que uma leitura rasa faz para dizer que a pobreza tem a ver com a prática do crime, né? Sem dúvida alguma. Que associa, vem dessas escolas, né? Quer dizer, vai dizer que o sujeito, porque está num ambiente materialmente precário, materialmente degradado, ele é mais propenso à prática criminosa. E como que a digital disso é presente hoje em muitas decisões judiciais, né? Como que você lê essa etiologia, né? Como que você lê essa tentativa de atribuir o crime a uma causa, está presente e essa coisa que você falou no início, ela me chama muito a atenção, porque muita gente também diz que essa coisa do crime como uma categoria ontológica, né? Diz que tanto o crime é uma coisa natural que, se você observar vários códigos no mundo, você vai identificar mais ou menos um mesmo conjunto de medidas criminalizadas, né?
Eu queria que você comentasse um pouco isso, quer dizer, essa é uma forma muito comum das pessoas rebaterem esse argumento. Não, o crime, o crime é o homicídio, porque é a vida, o furto, porque é o patrimônio, o estupro, porque é a liberdade sexual. E aí trata disso com uma naturalidade, né? Não, porque são bens jurídicos importantes, tanto que aqui e na Europa também e nos Estados Unidos também Enfim, como que você enxerga, que você lida com essa posição? Veja, eu acho que o primeiro passo é não naturalizar a questão a partir de um conceito criado historicamente para definir um determinado conjunto de problemas. É evidente que, se você observar qualquer código penal do mundo, ele vai ter determinadas punições para determinados tipos de homicídio, né? Por uma razão muito simples. Pensando num homicídio por um motivo fútil ou torpe, ninguém acha esse tipo de situação agradável, ninguém aprova esse tipo de situação. Ser abolicionista penal não significa ser um apologeta desse tipo de conduta, mas significa, basicamente, no âmbito dessa universalidade da criminalização, significa que algo é comum. Ou seja, a sociedade, em todas as suas variáveis, em todas as suas culturas, reprova alguns tipos de condutas humanas. Ora, a questão é, a reprovabilidade é um fato. Entretanto, o modo de lidar com o problema não está circunscrito a o que vem sendo feito até então. É evidente que, num eventual cenário de superação do sistema penal, do aparato jurídico penal, a gente não vai romantizar o homicídio. Ninguém vai virar, não, agora que não existe mais direito penal, o estupro está legalizado, liberou geral. Não se trata disso. Se trata de tentar racionalizar um problema histórico e lidar com ele da melhor maneira possível, entendendo que essa universalidade, ou seja, condutas criminalizadas por vários países e várias culturas diferentes, redundou em todos eles num retumbante fracasso. Nenhum desses países, em nenhum momento histórico, em nenhuma época, conseguiu cumprir, a partir dessas premissas, a promessa de resolução desses conflitos. Continua se matando, continua se estuprando, continua se fazendo absolutamente tudo que a lei não permite. Então, eu gosto muito da expressão do professor Marildo Menegatti, é um estudo sobre ruínas, é um estudo de fracasso. A questão é, a gente tem muita dificuldade, acho que é algo como um gatilho da nossa espécie, são duas dificuldades muito comuns. A primeira é dizer eu não sei. Isso é raríssimo. Parece que em determinado momento, né, a criancinha, quando é pequena, ela tem aquele hábito, às vezes um tão desagradável, de perguntar por quê. Para qualquer coisa. Em determinado momento a gente passa a fazer afirmativas. E afirmativas a partir das quais a gente não necessariamente tem um conhecimento prévio. É só porque é muito desagradável dizer eu não sei. E o outro problema é aceitar o fracasso. É aceitar que nós falhamos miseravelmente enquanto civilização. E óbvio, esse fracasso não necessariamente significa que a gente tem que ser fiel a ele, que a gente tem que reproduzi-lo historicamente. É muito mais uma questão de observar, ok, todo mundo fez, todos os países fizeram e continuam fazendo. Todos esses países estão errados, porque nenhum deles cumpre aquilo que promete. É curioso, né, porque apesar desse fracasso, dessa ruína diagnosticada, permanece a crença na capacidade preventiva da pena. Né? Quer dizer, ninguém se dá conta de que criminalizar conduta não é o caminho mais adequado para inibir a prática daquela conduta. Né? Ninguém faz ou deixa de fazer alguma coisa, do ponto de vista estatístico, isso é irrelevante, porque a conduta está criminalizada ou não está criminalizada. Sim, exatamente. As pessoas acham que elas têm um hábito que é muito reproduzido pelas agências midiáticas, da mesma forma que na economia política sempre ocorre aquela analogia pífia entre economia doméstica e a gestão de um Estado. Né? Você tem que lidar com o Estado como um pai lida com a poupança da sua família, etc. Ocorre mais ou menos algo parecido quando se pensa questão criminal. Olha, eu castiguei o meu filho porque ele fez aquela besteira e ele nunca mais fez de novo. Ora, mas a vida social não opera dessa maneira.
o sistema de justiça criminal, um Estado, a sociedade, uma lógica comunitária não pode ser pensada a partir de um universo microsocial da sua casa. Até porque, pense no óbvio, a relação que você tem com o seu filho é completamente distinta, até instintivamente, daquela que você tem com uma pessoa que você nunca viu na vida, né? E óbvio, a sua autoridade sobre o seu filho está perpetuamente sendo reafirmada por um contato direto e diuturno. Então as pessoas têm essa loucura de achar que, olha, editei aqui uma determinada lei, agora a pena máxima passou de 30 para 40 anos e isso é uma vitória. Agora sim a coisa vai resolver. Queridos, se isso fosse verdade, o medievo tinha resolvido a questão criminal. Os suplícios e tal, meu Deus do céu, quem é que ia ser louco de praticar aquela determinada conduta sabendo que seria torturado até a morte? Mas praticava. Ou não, né? Ou era punido como completo inocente, mas... Tiago, vamos voltar um pouco. Acabou que eu te cortei. Você falava de Barata, do livro, do clássico dele, né? Isso. E a forma como ele reuniu essas escolas e classificou, né? Uhum. E aí você... Ele dizia, retomando, que todas aquelas escolas da criminologia tradicional poderiam ser enquadradas num paradigma ou numa perspectiva etiológica. Por quê? Etiologia, né? Repetindo, o exame das causas, das origens das coisas. Essas escolas queriam identificar as causas ou origens do crime. A ruptura teria ocorrido com os teóricos do labeling approach, né? Os teóricos do etiquetamento, que entenderam o crime não como uma qualidade do ato, mas como uma atribuição seletiva direcionada a uma determinada pessoa. Ou seja, você não encontra raízes da criminalidade no sujeito e nem no ambiente em que ele foi criado. Na verdade, o que você encontra são as origens da criminalização, né? O sujeito, o exemplo mais óbvio de todos, é o exemplo do uso de substâncias ilícitas, né? Quantas pessoas você conhece, você que está nos ouvindo, que em determinado momento fumou um cigarro de maconha? Quantas dessas pessoas foram, ao menos, molestadas pelo sistema penal por terem agido nesse sentido? Uma pergunta que eu sempre faço às minhas amigas e às minhas alunas, e que também é muito sintomático, para as mulheres que estão nos ouvindo: quantas histórias você conhece de alguma amiga sua ou de alguma conhecida que passou por algum tipo de abuso ou violência doméstica? Quantas delas sequer foram denunciar o fato? Então, isso nos ajuda a compreender o quê? Que, na verdade, a ideia de crime e criminoso não devem ser tomadas desde uma perspectiva ontológica. Na verdade, o que se tem que pensar é em processos de criminalização. A diferença entre o sujeito que fuma maconha e o sujeito que é preso por tráfico pode ser irrisória. Muitas vezes você tem o caso mais tarimbado do mundo no direito penal do rapazinho que é preso, geralmente, né, eu não sei, eu devo ter alguma capacidade premonitória, que geralmente eu sei até a cor da pele dele e a classe. É preso porque estava com 1 grama de maconha, estava com nota de dinheiro trocado no bolso, estava com o celular. O dinheiro era para dar o troco, o celular era para pedir mais, ou seja, tudo presunção, e o sujeito é preso por tráfico de drogas. Ora, qual é a diferença desse rapazinho para um sujeito que, digamos, trafica MD, bala, etc., em algum point da zona sul do Rio de Janeiro? A diferença é que um foi criminalizado e o outro não, né? Na prática é essa. Então, o labeling rompeu com o paradigma etiológico na perspectiva do professor Barata. Ele parou de tentar examinar a causa do crime e do criminoso e direcionou a sua pesquisa para o processo de etiquetamento dessas condutas, para o processo de criminalização primária, que é justamente o processo de criação de uma determinada conduta criminosa pelo Poder Legislativo, e a criminalização secundária, que é seletiva e, na prática, considera
pelo aparato policial e pelo aparato judicial uma determinada pessoa na comunidade como criminosa por aquela conduta previamente criminalizada. Isso. Né? A criminalização primária é o ato de transformar uma determinada conduta em conduta criminosa. Né? Que no Brasil é uma competência privativa do Congresso Nacional. Né? Só o Congresso Nacional pode fazer. O Brasil não tem crimes estaduais. Né? E a criminalização secundária é o processo de aplicação da lei, é o processo de aplicação do que a criminalização primária já fez. Seletivamente. É a aplicação, isso. E a impressão que eu tenho é que a proposta do labeling, assim, em termos muito leigos e simplórios, é dizer que a causa não tem nada, não existe relação entre crime e pobreza, senão que relação entre pobreza e criminalização. Sem dúvida. Né? Os pobres eles estariam mais vulneráveis aos processos de criminalização do que os remediados, é isso? Sem dúvida. Mas aí, e é muito bom você ter tratado e ter tocado nesse ponto, é aí que a gente encontra o limite do labeling. Por quê? Justamente porque em nenhum momento eles perguntaram por quê. Né? A criminalização, quando você examina os teóricos do labeling, ela aparece como um fenômeno ahistórico. Né? Em nenhum momento eles se perguntam, mas por que o pobre, o preto, o favelado, o periférico são os que se ferram? Por que acontece dessa maneira? E é aí que tem-se uma margem para a formulação daquilo que passou a se chamar criminologia crítica. Porque são os criminólogos críticos que, efetivamente, fazem essa pergunta. Mas aí, e por isso que eu citei o professor Barata, eu discordo um pouco da interpretação dele, no sentido de que a criminologia crítica não é etiológica. Eu acho que ela continua sendo etiológica, mas eu acho que ela criou uma nova etiologia. Por quê? Retomando, criminologia tradicional, exame das causas ou das origens do comportamento criminoso. Labeling, não interessa esse tipo de coisa, o crime é uma construção social, eu tenho que examinar a causa, eu tenho que entender que só há processos de criminalização primária e secundária seletivos. Ora, o que a criminologia faz? Ela tenta identificar as origens dos processos de criminalização. Então, na verdade, a meu juízo, o que a criminologia faz é uma etiologia da criminalização. Ela tenta identificar, inclusive, a gênese, o desenvolvimento, a consolidação e os processos de crise do sistema penal. A partir do quê? Da crítica da economia política. Ela resgata Marx e, a partir desse resgate, ela liberta a etiologia das amarras do positivismo. Ela consegue construir uma nova etiologia. Essa é a única divergência mais significativa que eu tenho com o professor Barata, porque eu acho que o ignorar a etiologia, o ignorar a importância de compreender a gênese, a origem, as causas dos processos, leva a gente a uma outra criminologia, e isso o professor Barata não tem a menor culpa, uma outra criminologia que também se advoga como crítica, que é eminentemente pós-moderna, né? Que acha que superou a modernidade, que não acredita no valor verdade, que acha que conhecimento é relativo, que acha que há saberes, que defende que não há autoridade na escala de conhecimento, enfim, que revigorou um irracionalismo que eu achei que tinha acabado no século XIX na Alemanha, né? E, obviamente, né, já puxando o gancho a partir daí, não há uma criminologia crítica, né? Eu estou aqui, obviamente, falando daquela que mais me apraz. Agora, já na gênese da criminologia crítica durante os anos 70, iniciozinho dos anos 80, você tem um amplo processo de fragmentação ainda em curso, diga-se de passagem, e que formou criminologias críticas, né? Você tem a criminologia crítica que eu chamaria de clássica, que é a marxista, você tem o realismo de esquerda, você tem o peacemaking criminology, você tem a criminologia pós-moderna, você tem setoriais de criminologia feminista e de criminologia racial, e óbvio, dentro desses grupos também há outros subgrupos, né? Enfim,
é, de fato, uma miríade de possibilidades teóricas que tem que ser rigorosamente debatidas, até para que a gente identifique os seus limites e as suas possibilidades, né? E, obviamente, nem todos esses setores são abolicionistas, né? Claro. Ô, Thiago, apesar dessa fragmentação, é tranquilo dizer que é com a criminologia crítica que o marxismo entra na reflexão criminológica, né, vamos dizer assim. A criminologia... Atravessa a reflexão criminológica. A criminologia crítica, eu diria que ela resgata, né, aqueles autores que tinham sido esquecidos no tempo, né? Rush, Kirchheimer, Pachucanes, que já haviam feito reflexões de cunho criminológico, malgrado não fossem propriamente criminólogos, e resgata as contribuições do próprio Marx, não apenas retomando o seu método e a sua crítica da economia política, como resgatando reflexões de uma atualidade impressionante, que eu diria que se adequariam no estudo de criminologia. Por exemplo, o capítulo 24 do livro 1 do Capital, né? Quando Marx vai discutir o processo de acumulação primitiva. Ali o direito penal cumpre um papel essencial. Ali o cárcere e a fábrica falam muito alto, né? No sentido de que repressão e ideologia, sistema de punição e sistema de produção são duas faces da mesma moeda, eles têm que caminhar juntos, né? É por isso, inclusive, que eu sou absolutamente contrário a um determinado abolicionismo que acha que é possível acabar com a punição, com a pena de prisão, com o sistema penal dentro do capitalismo. Isso sempre me pareceu um irracionalismo absurdo. Parece que não se entende efetivamente a importância que a prisão tem para o capital. Não se entende a importância que essa instituição cumpre para o processo de circulação de mercadorias e para o próprio processo de produção dessas mesmas mercadorias. E, óbvio, hoje em dia, para lidar com aqueles que não apenas são desempregados e não são aproveitados pelo sistema produtivo, aqueles que são inempregáveis. Que hoje a gente está vendo algo que já está em curso na Europa há muito tempo. Por exemplo, quem mora no Rio de Janeiro já deve ter percebido algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, o corte de funcionários no metrô, né? Não tem mais a figura do bilheteiro. Você começa a ver ascensoristas sumindo nos prédios. Você começa a ver a adaptação, a automação chegando nos supermercados, de você mesmo poder empacotar e pagar a sua continha no cartão. Ou seja, essas pessoas que não têm uma qualificação formal, e hoje em dia os níveis de qualificação são cada vez mais altos, né? Na época do meu pai, quem tinha um mestrado era quase Deus. Hoje em dia você fala, eu tenho um mestrado. Tá, quem não? No ambiente acadêmico. Essa qualificação absolutamente hiperbolizada faz com que essas pessoas ou sejam empurradas para a informalidade, né? E, óbvio, a estrutura policialesca do Brasil é tão estúpida que sequer permite que elas consigam ganhar um dinheirinho vendendo uma cerveja na rua, já vem reprimindo, tomando a mercadoria. Há uma riqueza de vídeos, por exemplo, no YouTube desse tipo de cena pavorosa. E essa pessoa acaba virando inempregável. O que eu vou fazer com ela? Basicamente, o que eu vou fazer com esse cara? O Witzel mata, né? Mas tem a cadeia também aí à disposição. Tem a cadeia à disposição e aí fica aquela disputa, né? Milícia, tráfico, governo. Para onde que esse sujeito, sem opções concretas, vai ter a sua guinada? Ele vai começar a atuar em alguma prática ilícita, ele vai se conformar, ele vai se mudar, o que ele vai fazer? Ele fica sem opções. E qualquer homem ou mulher sem opções, a gente sabe que geralmente a resultante não é das melhores, né? Mas é basicamente isso que a gente está gestando no Brasil há muito tempo. Eu queria só recuperar aqui, você fez 3 referências que eu acho que são muito importantes, eu vou até linkar no final do episódio. Uma é o livro do Rush Kirchheimer, O Punição e Estrutura Social, que realmente é bem anterior à sistematização da criminologia crítica, vamos dizer assim, mas é o livro, talvez seja um livro, talvez não, sem dúvida nenhuma, é um livro seminal.
né, para essa reflexão. Você citou uma expressão que com certeza você está se referindo ao livro, que é o Cárcere e Fábrica, do Pavarini, e você falou também de Pachucanes, né, o Introdução. Teoria Geral do Direito do Marxismo. Isso, Teoria Geral do Direito do Marxismo. Que são 3 livros, eu acho que essenciais, né, para entender os processos de criminalização e como que o direito opera dentro da estrutura capitalista, né? E aí eu queria aproveitar o seu gancho e entrar exatamente aí nesse ponto, quer dizer, em primeiro lugar, eu queria te perguntar, mas você já até respondeu, mas eu quero que você fale de novo. A criminologia crítica, ela é abolicionista? Ou seja, a proposta da criminologia crítica é a abolição do sistema penal? E, além disso, eu quero que você volte um pouco nisso. Quer dizer, o que o sistema penal tem a ver com o capitalismo? Né? São 2 faces de uma mesma moeda? Quer dizer, a que ele serve? Vou começar pela segunda. Retomando o capítulo 24 do primeiro livro do Capital, ali há uma reflexão seminal de Marx para a crítica da economia política e para a nossa compreensão não apenas da gênese do modo de produção capitalista, como também a nossa compreensão da gênese do moderno sistema penal. No início do nosso bate-papo, eu falei da noção de conceito, né? Como a noção de conceito revela um sem número de debates. Marx trabalha com categorias, né? Categorias teóricas, teórico-ontológicas, eu diria. E um dos exemplos disso aparece claramente no capítulo 24. Se você entrar numa sala cheia de pessoas e perguntar quem aqui é a favor da liberdade, todo mundo vai levantar a mão. O problema vai acontecer quando você perguntar para cada uma delas o que elas entendem por liberdade. Para Marx, liberdade é a possibilidade de escolha entre alternativas concretas. Quando ele vai discutir a gênese do modo de produção capitalista no capítulo 24, ele vai apresentar um cenário de gênese da propriedade privada de meios de produção, né? Que começa, obviamente, pelos cercamentos, pela tomada da terra enquanto propriedade, rompendo com a lógica até então operante no trabalho servil e, obviamente, empurrando esses trabalhadores do campo para fora daquilo que antigamente era a sua morada e o seu local de produção, mas agora é propriedade privada de alguém. Ora, quais são as opções que aparecem para esse camponês expulso da sua terra? A primeira opção é a mais óbvia e é aquela que era a mais desejável. Era que esse sujeito passasse a aceitar vender a sua força de trabalho em troca de um salário para o sujeito que agora é o proprietário da terra, para o sujeito que nela agora explora o trabalho alheio. Só que esse sujeito não necessariamente precisava aceitar isso. Ele também podia viver, por exemplo, como um errante, né? Podia virar um mendigo, um andarilho, que vivesse da ajuda de outras pessoas. Me dá um dinheiro aqui, eu vou comprar um pão ali, papapá. E também havia uma terceira opção. Qual é essa opção? É a opção, diria, pela rebeldia. Olha, esse cara é um cretino, essa sociedade é uma merda, eu vou ganhar agora o meu dinheiro na faca. Eu vou assaltar, eu vou roubar, e é isso que eu vou fazer para sobreviver. Então veja, 3 opções: trabalho assalariado, mendicância, furtos e roubos. O que aparece como uma pedra fundamental para resolver essa questão? Aparece o sistema prisional. E, obviamente, o sistema penal que faz o quê? Criminaliza a mendicância, vadiagem, furto, roubo. Todas aquelas opções do sujeito desaparecem por terra. E a prisão estava ligada a quê? Trabalho forçado. Então, o capitalismo gesta, a partir dessa categoria de liberdade de Marx, ou seja, possibilidade de escolha entre alternativas concretas, o capitalismo cria uma sociedade em que não há liberdade para não trabalhar. A sua única liberdade é vender a sua força de trabalho para ser explorado por outra pessoa. Agora, o que acontece no século XXI? Esse trabalho passa a ser cada vez
mais empurrado de lado. Tem uma máquina que faz isso. Esse cara aí que apertava o botão do elevador, tô pouco me lixando para ele. Por isso que ela vem, obviamente, aliada a uma lógica cada vez mais policialesca e genocida, como a do governo do Estado, ou com o discurso um tanto farsesco do processo de criminalização para neutralização. Né? Essa gênese que você faz do capitalismo, que eu acho que ela é essencial, porque ela deixa muito claro que a prisão como resposta do Estado à prática de crime, ela é historicamente datada. Ela é de anteontem. Se considerar a história da humanidade, ela é de anteontem. Quer dizer, a prisão como resposta, e eu acho que o Punição Estrutura Social é quem descortinou isso pra gente, né? A prisão como resposta do Estado à prática de crime é uma coisa que atende aos interesses e às necessidades dos processos de acumulação de capital, né? Foi preciso prender quando era preciso não dar alternativas, era preciso neutralizar a liberdade, né? Era preciso manter a mão de obra trabalhando nas fábricas, né? E hoje, como essas fábricas não abrigam mais essa mão de obra em função dos processos de tecnologia, dos avanços e tudo mais, aí vamos matar. Né? Também não cabe mais ninguém no presídio, né? Porque já estão hiperlotados. Né? A alternativa aqui no Rio de Janeiro é criar o presídio vertical, porque vai ampliar enormemente o número de vagas e vai baratear a construção e tudo mais. Ou matar. Matar. Né? Você vê que essa ideologia está presente em tudo. Né? Essa não necessariamente a riqueza da ideologia está justamente nisso. Não necessariamente uma ideologia punitiva reproduzida apenas pela coisa vulgar, do tipo bandido bom é bandido morto, direitos humanos para humanos direitos. Não é isso. Isso é o vulgar, isso é o cômico, o tosco. Muitas vezes você vê essas sugestões aparecendo de modo mais sofisticado, obviamente, mas em outras esferas. Por exemplo, eu estudei bastante isso no mestrado em Sociologia, o cinema. Né? Você veja, por exemplo, essa série que imagino deve ter estourado todos os recordes de bilheteria do Avengers. Qual era a ideologia por detrás? Muita gente atrapalha. Talvez eu consiga resolver os problemas do universo, não é nem da Terra, matando metade. Metade tem que desaparecer. Outros filmes, Uma Noite de Crime, perceba a lógica da punição, da morte, classista, de que muita gente atrapalha, de que a punição pode sim ser a solução para todos os problemas do mundo, ela perpassa todo o tecido social em todas as suas esferas. É por isso que sempre emociona quando você vê um artista ou um determinado ator social que consegue romper com essa discursividade. Quem estiver nos ouvindo, assim que acabar o podcast, não pare agora, mas dá uma olhadinha, tem também no Spotify, você acha em qualquer lugar, ouve San Quentin, do Johnny Cash. Né? Quem não entender inglês, tem tradução online da letra. Veja que ode ao abolicionismo penal de um sujeito que conheceu o cárcere. Né? São alternativas. Né? Eu acho que chegou a hora, e já passou da hora, na verdade, de nós voltarmos a discutir em que tipo de sociedade a gente quer viver. Né? Porque, sinceramente, a situação é tão escandalosa que hoje em dia no Brasil você não passa mais um dia sem ver um ato de barbaridade. Você não passa mais um dia sem ver, inclusive, setores de esquerda, setores historicamente comprometidos com direitos humanos, comemorando tolices, comemorando vitórias que só existiram na cabeça deles. Na verdade, a gente está indo para o fundo do poço e está percebendo a cada dia que passa que no fundo do poço tem um alçapão. Né? Então, é por isso que eu acho que é importante rediscutir esses temas de criminologia e de abolicionismo, para entender uma coisa muito simples. Inexiste teoria abolicionista porque não existe teoria sobre aquilo que não existe ainda. O que existe são hipóteses de abolicionismo penal. Vamos entrar aí, então. É isso. Explica pra gente o que é o abolicionismo e, na sequência, eu quero que você responda aquela minha pergunta, se a criminologia crítica ela é necessariamente abolicionista. Perfeito. Eu... partindo de uma perspectiva
de uma criminologia crítica marxista, eu diria que um criminólogo crítico marxista deve ser um abolicionista, não apenas por coerência lógica e interna com relação ao edifício teórico ao qual ele subscreve, mas também porque a base principiológica do marxismo é a noção de emancipação humana. Né? Não existe emancipação humana se a sua concepção de vida social está ligada à resolução de conflito com miséria social, com prisão, com punição bárbara. Mas é evidente que há outros setores criminológicos que, de certa forma, integram aquelas criminologias críticas que não necessariamente advogam o abolicionismo, né? Que acham que isso não é uma questão importante, que o importante é viver as questões da ordem do dia, né? É reduzir danos. Eu não acho que haja uma incoerência entre os dois. Eu sempre lembro e uso como analogia aquele texto clássico da Rosa Luxemburgo, né? Reforma social ou revolução ou reforma social. Ora, reforma social como meio, revolução como horizonte, como fim. Eu não preciso, por exemplo, defender o garantismo penal e, por causa dessa minha defesa, ignorar o abolicionismo enquanto horizonte crítico. Muito pelo contrário, eu acho que se o garantismo é o seu horizonte, você já naturalizou esse estado de coisas em que nós vivemos. O que você vai ficar fazendo ao longo de toda a sua vida é enxugar gelo, né? Porque o Estado não é garantista. Né? Quem são garantistas são alguns atores comprometidos com o humanismo, com uma ideia liberal de sociedade a partir de um viés clássico, etc. Então, veja, não necessariamente a criminologia crítica é abolicionista, mas eu acho que o imperativo de coerência numa criminologia verdadeiramente crítica é o abolicionismo. Ele tem que ser abolicionista. E isso me leva à sua segunda questão. O que é esse abolicionismo? E, obviamente, aí as divergências também vão existir, né? Vai ter gente, por exemplo, que vai dizer que é uma teoria abolicionista. Eu discordo. Eu acho que não se constrói teoria acerca daquilo que não existe. Existe uma teoria crítica acerca do modo de punição atual, que obviamente redunda do modo de produção atual. É por isso que não existe teoria do comunismo. São uma tolice. Marx é um crítico social do modo de produção burguês, do modo de produção capitalista. Ele nunca quis teorizar sobre o comunismo porque ele não viu acontecer e nem ia ver. Ora, nesse sentido, a hipótese abolicionista pode aparecer a partir de diversos modelos. E aí você tem inúmeras discussões. Por exemplo, uma sociedade abolicionista é uma sociedade em que não há nenhum tipo de punição, nenhum tipo de controle social, nenhum tipo de resposta social a condutas que, historicamente, nessa sociedade hipotética, sejam consideradas antissociais. Ora, se isso é a hipótese abolicionista, isso é uma utopia completa. As pessoas confundem abolicionismo com conto de fadas. Esse tipo de sociedade me parece muito pouco provável, né? Ora, aí você vai ter outras tantas discussões. Por exemplo, como lidar com a conflitividade social? É possível extinguir qualquer ideia de policiamento? Eu acho que essa hipótese me parece muito complicada. Em especial porque o nosso método de resolução de conflitos, a nossa prática social, explicita algo que é muito claro. Por exemplo, o exemplo clássico. Você viu dois sujeitos saindo na porrada na rua. Os dois saíram no braço. Você não sabe por que começou e você não sabe como é que vai acabar. Você nota que muitas vezes o que acontece? As pessoas ficam só em volta olhando. Às vezes até filmando. Aparece às vezes algum sujeito que se arrisca até, porque ele não sabe o que pode acontecer, que vai tentar separar. Mas, ora, um desenho institucional adequado tem que ter pessoas encarregadas justamente de separar a coisa. Pelo menos a meu juízo.
Eu acho que o abolicionismo está muito mais ligado ao modo como nós lidamos com os conflitos sociais, ao modo pelo qual nós reagimos àquilo que é considerado antissocial, aquilo que é considerado ruim para a comunidade. E óbvio, aí você vai ter um sem número de discussões. Eu acho que a única premissa básica é que um abolicionista tem ojeriza à prisão. Um abolicionista tem ojeriza ao direito penal tal qual ele se realiza hoje em todos os cantos do mundo, em todas as latitudes. E óbvio, essa ojeriza, ela não redunda de um emotivismo, de um romantismo ou nada do gênero. Ela redunda de muito estudo e de muita pesquisa. Ela redunda da constatação de que todas as funções declaradas do atual sistema penal não se realizam na prática. Não há nenhuma evidência empírica que me permita dizer que pena de prisão faz com que a pessoa desista de cometer crimes. Não há nenhuma evidência empírica que diga que a prisão é o meio adequado para ressocializar sujeitos. Não há nenhuma evidência empírica que me diga que prisão protege bem jurídico tutelado pelo Estado. Ou seja, ser abolicionista, a meu juízo, é uma obrigação de um criminólogo verdadeiramente crítico, mas é um projeto em aberto. É um projeto em aberto e que vai demandar muita discussão. A tarefa de todo criminólogo abolicionista hoje é tentar ao máximo limitar o poder punitivo, e isso significa, por exemplo, organizar-se com intelectuais que não necessariamente são abolicionistas, mas que são garantistas, que são pelo minimalismo penal. E o horizonte da gente tem que ser óbvio. O fim, a abolição, obviamente, da pena de prisão. A abolição do sistema penal e do sistema de justiça criminal tal qual existe. Evidentemente, isso demanda o quê? Que o criminólogo crítico abolicionista é, acima de tudo, um anticapitalista. Porque ele entende o papel que a prisão cumpre nas sociedades em que se desenvolve o modo de produção capitalista. Os dois estão ligados, os dois são duas faces da mesma moeda. Não existe capitalismo sem prisão e não existe prisão fora do capitalismo. Ah, Tiago, mas eu li um romance pré-capitalista e tal, que dizia... Sim, querido, mas aí é a prisão não como sanção-pena. É a prisão, ironicamente, efetivamente cautelar. O sujeito está lá preso para ser torturado, para ser morto, para passar por algum tipo de suplício. Prisão enquanto sanção-pena, enquanto modo de punição gerido pelo tempo, é tipicamente capitalista. Não tem como ser capitalista sem ser pró-prisão. Não tem como pensar em prisão sem ser no modo de produção capitalista. E, obviamente, um revolucionário, um sujeito anticapitalista não pode coadunar com a ideia de prisão. Não pode reproduzir uma superestrutura de um modo de produção capitalista achando que está revolucionando alguma coisa, quando não está revolucionando absolutamente nada. Perfeito. Tiago, você quando falava para a gente sobre o abolicionismo, gostei muito, quer dizer, é isso, é uma proposta em aberto, né? E o abolicionismo ele pode significar a abolição da pena de prisão, isso é um abolicionismo, e também a abolição do sistema penal, né? Isso talvez seja um outro abolicionismo, né? Ou talvez as duas coisas, né, juntas ao mesmo tempo, né? Mas é isso, né? Isso não pode ser teorizado pura e simplesmente, né? Eu acho que ele está colocado como um horizonte político, né? Eu acho como um horizonte, algo a ser perseguido politicamente, né? Na construção de propostas. Sem dúvida. E que não pode ser levado em consideração como um tabu, né? Tem que ser levado em consideração de modo crítico, de modo razoável. Eu sempre faço certas analogias, e não por acaso o nome é esse, com o abolicionismo da escravidão, não é? Também era um modelo em aberto. Que tipo de sociedade nós estamos querendo construir para além desse modo de produção escravagista? Também os abolicionistas daquela época eram chamados de utópicos, de loucos, de sujeitos que sonham com o impossível, e hoje a realidade é diferente.
né? Mas, evidentemente, e aí os movimentos negros têm um papel fundamental, a denúncia de que o abolicionismo não realizou demandas emancipatórias para os negros, né? Na verdade, a luta hoje é por um outro abolicionismo, um segundo abolicionismo. E esse segundo abolicionismo dialoga diretamente com aquilo que eu falava anteriormente. É um abolicionismo de emancipação humana, para que todos e cada um tenham possibilidade de livre desenvolvimento, para que a igualdade radical de oportunidades e o poder popular se realizem na prática, para que as pessoas efetivamente possam exercer as suas potencialidades ao máximo e efetivamente floresçam. Isso tem tudo a ver com criminologia, isso tem tudo a ver com abolicionismo penal, mas é óbvio, essas discussões demandam muita seriedade e, óbvio, muita solidariedade para ver e para ouvir os argumentos dos nossos adversários, que não necessariamente são loucos, né? O sujeito não é obrigado a ser abolicionista, o sujeito não é obrigado a ser criminológico crítico. E eu também não sou obrigado a abrir mão das minhas convicções. Mas essas convicções elas têm que emanar de uma discussão razoável, racional. Eu não posso tirar da cartola uma espécie de ficção científica ou uma espécie de utopia de um mundo maravilhoso, imaginário, que só existe na minha cabeça e querer realizá-lo na prática. Eu estou sendo justamente igual aos sujeitos que pensaram o direito penal no primeiro lugar. Vamos criar um conceito de crime. Nesse grande guarda-chuva, abaixo dele, eu coloco todas as condutas que eu repudio como antissociais. Perceba, você projeta uma ideia e você quer que a realidade se adeque a ela. Não é isso, não se trata disso. O abolicionismo, enquanto hipótese, ele vai necessitar de muita reflexão, de muitas hipóteses, de muitos modelos, de muito recolhimento de dados, de muita análise de fatos e de muita luta para se organizar enquanto movimento. Perceba, não é por acaso que o movimento antimanicomial é muito mais bem sucedido que o movimento anticárcere. Muito mais bem sucedido. Por quê? Porque souberam ouvir, souberam dialogar, souberam se comunicar com a sociedade, souberam botar as pautas em questão, souberam se organizar, inclusive internacionalmente. Enquanto que a criminologia crítica, por mais que seja um bebê do ponto de vista histórico, vem se mostrando um bebê muito incompetente na luta política. E isso é culpa nossa. A gente tem tido muita dificuldade de dialogar com as pessoas, de conversar, de ouvir, de perguntar, de questionar, de indagar. É por isso que iniciativas como esse podcast são fundamentais, né? Porque permite, inclusive, um diálogo franco e aberto para além da academia, para além dos livros. Poxa, tudo que eu aprendi, parte substancial do que eu aprendi em criminologia, foi com a bunda na cadeira estudando, né? Mas agora, o diálogo é fundamental. Você dialogar com um sujeito que é egresso do sistema carcerário. Porra, você aprende coisa para burro. E acho que é isso que está faltando. O atual cenário político do Brasil é de quebra de diálogo. Ninguém mais quer ouvir ninguém, é o Deus nos acuda e o mundo vai acabar amanhã, né? O fascismo ele interdita o debate, né? Ele usa isso como método, né? As pessoas não podem debater, não podem... Porque é ruim, né? Até porque o debate ele parte de premissas racionais, né? E a razão é perigosa para esse momento, né? Que a gente vive, da mitificação, desse momento simbólico, enfim, essa coisa louca aí, desse processo político, enfim, que está machucando tanto o nosso país. Mas, Thiago, eu queria que você voltasse rapidamente. Você já falou um pouco disso, e eu acho que a tua explicação do abolicionismo ela é muito clara, né? Mas eu queria que você abordasse isso explicitamente, a diferença entre o abolicionismo e o garantismo, né, no campo do direito penal. Por que eu te peço para estabelecer essa distinção? Porque hoje o garantismo virou uma palavra meio maldita, né? Principalmente entre os âncoras de TV, e é incrível, né, as definições deles, né, para o garantismo, né? O garantismo parece que é uma coisa... enfim, que garantir alguma coisa é uma coisa ontologicamente ruim. Quer dizer, o garantir, você está garantindo é ruim porque você está garantindo, né? Porque o senso comum ele passou a associar o garantismo
a uma postura pró-liberdade, a uma postura, enfim, de desidratação do direito penal, né? Quando, na verdade, não é isso, né? Pelo contrário. Né? Explica um pouco isso para a gente e a diferença entre um e outro. Eu sempre acho muito engraçado esse tipo de demonização ou satanização midiática da ideia de garantismo, ou, se a gente preferir, né, das ideias de garantismos, de minimalismos penais, etc., porque é sempre muito engraçado você ver um sujeito que se acredita liberal e não faz a menor ideia que ele está fazendo um ataque mortal ao liberalismo em direito penal, né? Se a gente pudesse resumir basicamente, eu diria que pensar o garantismo significa pensar o projeto liberal de construção do direito penal, né? Para que o direito penal declaradamente servia na perspectiva do liberalismo clássico? Ora, e aqui, obviamente, eu estou falando de autores do século XVIII, autores que começaram a construir a dogmática penal, 18 e 19. Ele servia justamente para limitar o poder punitivo do Estado. Baseado em quê? Baseado em princípios, baseado em regras, em procedimentos. Ou seja, o soberano não pode te punir simplesmente porque ele não foi com a tua cara. Para que você seja punido, por exemplo, por ter matado alguém, é necessário que haja um artigo 121 no Código Penal, é necessário que você tenha comprovadamente, e óbvio, esse comprovadamente é muito complicado, praticado essa conduta sob tais e quais circunstâncias antijurídicas e culpáveis, mas mesmo assim, no campo processual, você tem que ter direito ao contraditório, ampla defesa, etc, etc. Ou seja, historicamente, o garantismo recupera, ou os garantismos recuperam, a perspectiva liberal, segundo a qual o direito penal é o grande órgão de limitação do poder punitivo do Estado. E, óbvio, no projeto original de direito penal, um número muito restrito de condutas mereceria esse tipo de tratamento punitivo. Por quê? Justamente porque o direito penal se afirma enquanto última ratio. Ele é o campo de direito público que aparece justamente quando nenhum outro campo do direito é capaz de resolver o problema. Agora pensem vocês, tem cabimento, por exemplo, criminalizar um ato que não tem nem violência e nem grave ameaça? Por exemplo, tem cabimento furto ser crime? Ah, Tiago, então você está dizendo que a gente tem que liberar geral, furtou, não acontece nada. Não, tudo bem, joga para o direito civil. Essa gente adora a propriedade mesmo, deixa eles lidarem com o problema. Isso não é matéria de direito penal. Se você imaginar um código penal tipicamente garantidor, tipicamente minimalista, você tem que imaginar um códigozinho que parece uma revista em quadrinho de tão fino. E se for para ser um livro volumoso, o volume tem que ser de parte geral, não de parte especial. Então, necessariamente, o garantismo penal hoje se afirma enquanto uma posição progressista de reforma do sistema penal e que se manifesta em várias instâncias, por exemplo, cumprimento de lei de execução penal, descriminalização ou até legalização de determinadas condutas previamente criminalizadas, fazer valer aquilo que a Constituição manda em termos de processo penal, em termos de fazer valer os princípios, e aí vem as garantias do acusado. Isso aqui é, resumidamente, o garantismo. O abolicionismo não discorda de nada disso, pelo menos aquele que eu proponho. O abolicionismo concorda com tudo isso, mas enquanto meio de ação. O abolicionismo não tem o garantismo enquanto horizonte político. Ele é radical, no sentido real do termo, né? Ele vai à raiz do problema, e por isso ele é radical, e mira um horizonte diferente. Mira um horizonte que desnaturalize a própria ideia de prisão, que, como você colocou, Rafael, é também um bebezinho, é um troço muito novo. Só que, óbvio, todo modo de produção
e isso é igual no capitalismo, isso é igual no feudalismo, isso é igual no escravismo, todo modo de produção cria condições de reprodução dele mesmo. E por isso todo modo de produção naturaliza certas condições que estão presentes diretamente nas suas relações de produção. Não vá se ver nunca um modo de produção capitalista que relativize a ideia de propriedade, que desnaturalize a ideia de prisão. Da mesma forma que você não consegue pensar, por exemplo, num escravismo à brasileira que não seja racista. Um depende do outro. Eu tenho que naturalizar a ideia de que o negro é inferior ao branco para proteger a própria ideia de propriedade do branco sobre o negro. Como é que eu posso ser dono de uma pessoa, juridicamente na época uma coisa, se ela é igual a mim? Eu tenho que criar toda uma teoria anticientífica, pseudocientífica, de que esse sujeito é inferior a mim. Ou seja, essa discursividade caminha junto. Há instâncias que precisam ser naturalizadas para garantir a reprodução dessa própria sociedade. E justamente aqueles movimentos que dizem não, aqueles movimentos que reagem e que desnaturalizam, por exemplo, a ideia de propriedade privada, vão ser alvo de quê? Criminalização. Organização criminosa, terrorista, genocida, totalitário, todas essas baboseiras que a gente ouve diariamente. Panteras Negras, Mandela na África do Sul, Partido Comunista Brasileiro no Brasil, por quanta repressão não sofreu, e todos os outros partidos de esquerda que apontavam, obviamente, para um horizonte revolucionário. Você nunca vai ver, por exemplo, um militante social-democrata ser criminalizado fora, óbvio, um caso de ditadura. Agora, uma democracia representativa liberal, esse sujeito não apresenta ameaça a nenhuma ordem. Ele está num debate luva de pelica sobre qual sistema é menos pior. Né? Agora, num horizonte abolicionista, que rompe com os limites do garantismo, aí a coisa muda de figura. Porque o garantismo, Thiago, ele legitima o sistema, né? Ele é uma aposta no sistema, né? Ele é aquela coincidência entre... Ele persegue aquela coincidência entre as funções reais e as funções manifestas, né? Bom, já que a Constituição está aí para isso, vamos aplicar a Constituição tal e qual ela descreve, né, o direito ou a garantia, né? Mas quando ele reafirma isso, ele está, na verdade, reafirmando aquele conjunto de coisas, aquele conjunto de normas, aquele... Ele não é nem um pouco instrumento de ruptura, não é nem um pouco revolucionário, ele não é nem um pouco... Ele é essencialmente liberal, né, como você colocou. É porque a coisa no Brasil está tão complicada que você exigir um mínimo de liberalismo, não é nem de comunismo, não. Você exigir o mínimo, sei lá... Vamos falar um pouco do Ferraioli? O Ferraioli virou o Che Guevara. Sabe? São coisas que são tão insanas. Eu não estou pedindo um assalto ao céu, eu estou falando, tudo bem, você é do direito penal, você é favorável ao sistema, dá uma olhada para que esse sistema declaradamente foi criado. Lê, por exemplo, um dos delitos das penas do Beccaria, vende em qualquer banquinha de jornal. Sabe? Vê o que é a base do liberalismo mesmo. Porque esses liberais de goela que a gente vê na mídia, na TV, na política institucional, são tudo menos liberais. São tudo menos liberais. Isso é uma gente irracional, violenta, completamente reacionária, no sentido de que prega o retorno a um passado idílico, né? E, portanto, um passado que nunca existiu. E essa gente é completamente contra qualquer hipótese de alteridade. Isso é a base da fascistização que perpassa o tecido social hoje. Né? E, obviamente, quando você tem esse estado de coisas, você também tem certos setores de esquerda que, historicamente, abriram mão das suas próprias armas. Por quê? Investiram naquela perspectiva pós-moderna de que tudo é relativo, de que a verdade não existe, não é objetivável. Então, ora, quando chega um sujeito absolutamente fascistoide e prega, por exemplo, liberalização de porte de arma, como é que você vai falar que o cara está errado? A sua premissa foi abrir mão da ideia de verdade? A sua premissa foi abrir mão da objetividade do conhecimento?
Então, são só narrativas. Ele tem direito a dele, você tem a sua. Ele vence, você perde. É a vida. A esquerda, a criminologia crítica, o abolicionismo tem que resgatar a sua posição científica, tem que voltar a estudar, a sentar a bunda na cadeira e fazer o dever de casa. E, óbvio, tem que também abrir os olhos e os ouvidos para o mundo lá fora. As pessoas não estão se importando na favela com muitas das questões que estão sendo discutidas no Facebook. Você visita uma favela no Rio de Janeiro, qual é a preocupação daquela gente? É segurança, é água, é luz elétrica, é encanamento, é hospital, é escola. Isso tem que ser levado em consideração e essa gente tem que ser prioridade máxima do nosso diálogo. Porque são eles justamente que estão pagando a conta. Sabe? Meu Deus do céu, eu sou um sujeito muito afortunado, uma sorte do cacete. Você acha que eu tenho medo do sistema penal? O que ele vai fazer comigo? Sabe? Pô, eu sou branco de classe média, tenho uma formação sólida, moro num bairro da Zona Sul. O que pode efetivamente acontecer comigo que não seja uma completa atipia? O sistema penal, ele foi feito para os de baixo, para lidar com os miseráveis, para lidar com os inempregáveis ou com os desempregados, para controlar a sociedade. E especificamente controlar quem? Aqueles que podem se organizar e que têm total interesse na superação dessa ordem social. Que são aqueles que trabalham e não são beneficiados, aqueles que produzem e não colhem os frutos, ou colhem e muito pouco, apenas para a sua mera reprodução fisiológica, né? Basicamente, eu creio que esse tem que ser o horizonte de uma perspectiva abolicionista. Ciência, diálogo, debate, discussão séria, sem truísmo, sem achismo, sem coisas tiradas da cartola, sem ficção científica. O abolicionista, o criminólogo crítico tem que ser sério, tem que tomar vergonha na cara. Legal. O Nilo costuma dizer que o garantismo é a doença infantil do abolicionismo. Leninianos. É engraçado isso, né? É bem... Então, Thiago, eu queria também trabalhar um pouco o seguinte, refletir um pouco sobre o seguinte. O poder punitivo capitalista, ele parece que ele vive num processo de crise sistêmica, né? Enfim, todos os diagnósticos são diagnósticos de crise, né? Então é uma crise sistêmica, uma crise... Mas parece que a finalidade mesmo dele é estar em processo de crise sistêmica, né? Parece que ele é constituído para isso, né? E isso é esse desenho do poder punitivo permanentemente em crise que melhor atende aos interesses dos processos de acumulação de capital, né? E por isso que eu acho que você fala que o abolicionismo ele é, antes de tudo, um horizonte anticapitalista, né? Porque a pena, esse jeito, ou esse método de responder à prática do crime é um método capitalista por excelência, né? Portanto, a luta abolicionista ela tem que andar de mãos dadas, lado a lado, com a luta de superação do capitalismo, né? É isso, né? Quer dizer, a questão econômica ela é a espinha dorsal desse debate, dessa reflexão e da construção de propostas, né? As coisas começam dali, não é? Sim, eu diria mais, o processo de crise sistêmica, e concordo com você, enfrentado pelo cárcere desde a sua inauguração, ele é um processo de crise sistêmica se a gente comparar os resultados que ele produz com as funções declaradas que ele propaga nos livros, na política, etc, etc. Ele é sempre crise, é constitutivo dele. Entretanto, na prática ele funciona muito bem, né? Se a gente levar em consideração as funções reais dele de controle social, de disciplinamento de massa, de encarceramento da miséria e da pobreza, ele é um sucesso. Ele é uma maravilha. O ponto é, no âmbito das suas funções declaradas, ele é um fracasso. Ele está sempre em crise.
sempre em crise. Sejam crises adjetivas, por exemplo, que possam ser resolvidas. Olha, esse presídio aqui apresentou um grau X de superlotação e, portanto, a gente vai ter que construir um anexo. Não deixa de ser uma crise de uma prisão. Crises mais substanciais, por exemplo, no caso do Brasil, a barbárie da superlotação dos presídios, como regra, né? Índices altíssimos de reincidência, índices altíssimos de violência intraprisional, seja entre presos, seja na relação dos funcionários do presídio para com os presos, rebeliões mil, divisão de criminalizados por facção, a qual não necessariamente você precisa integrar, né? Você é imposto. Veja que coisa interessante, né? Você é criminalizado supostamente para ser ressocializado e no momento em que você ingressa num presídio, a primeira pergunta que te fazem é qual a tua facção. Se você não tem nenhuma, qual o teu bairro? Automaticamente você foi agora, né, apresentado. Aquela expressão muito boa, né? As prisões são criminógenas, né? E, obviamente, o horizonte de ruptura com o abolicionismo, com o horizonte de abolição da pena de prisão, ele tem que passar necessariamente também pela compreensão das crises sistêmicas do próprio capital, das crises sistêmicas que configuram o processo sociometabólico do capital. E isso significa levar em conta também outro fator: capitalismo é crise. Nunca houve um modo de produção capitalista sem crise. A crise é constitutiva do capital. E, por óbvio, as instituições que redundam desse modo de produção e que ajudam na circulação, na produção, etc., estarão sempre em crise, né? Perfeito. Perfeito. Tiago, caminhando para o final, eu queria fazer uma reflexão aqui que você já colocou em algum momento da tua fala, mas eu queria recuperar e com isso, enfim, caminhar para a conclusão aqui do nosso bate-papo. Essa semana, ou semana passada, a gente viveu uma coisa curiosa aqui no Brasil, né? A gente vive esse momento de inflação punitiva, né? Há muitos anos, né, justiça seja feita, os governos petistas foram pródigos na criação de leis penais e no acirramento do Estado policial, né? E é claro que isso se intensificou enormemente no governo Bolsonaro e atingiu seu ápice com essa proposta medonha, nefasta e horrorosa do pacote de medidas do ex-juiz Sérgio Moro. E isso está lá no processo legislativo, e esse projeto se juntou com outro não menos horroroso da lavra do ministro Alexandre de Moraes. E, enfim, isso gerou lá um conjunto de propostas de mudança na lei penal, na lei processual penal e na lei de execução penal, né? Todas propostas que militam claramente contra a razão, né? Porque o principal problema do sistema penal brasileiro é o superencarceramento. É o principal problema objetivo que se coloca hoje, né? Você tem muito mais gente presa do que a gente tem capacidade de prender. E o conjunto de propostas que foi apresentado é para piorar esse problema, não é para resolver esse problema. Quer dizer, é um negócio impressionante. Mas o fato é que nesse processo de discussão, de debate, foi criada lá uma comissão e dessa comissão participaram alguns parlamentares do dito campo popular democrático de esquerda, vamos dizer assim, para deixar a coisa bem ampla, sem sectarismos. E, enfim, essa comissão parece que teve esses parlamentares, né, do campo popular democrático se arrogaram a condição de lideranças responsáveis por haver mitigado os efeitos perversos desse pacote, né? E o pacote foi votado e foi aprovado com enorme facilidade na Câmara dos Deputados. Acho que 9 deputados só votaram contra, né? E a justiça seja feita aqui do Estado do Rio. De cabeça, eu me lembro do deputado Glauber e da deputada Talíria. O Ivan não é daqui, né? É do Rio? Ivan é do Rio? Não? Desculpa, bom, acho não sei. Acho que não, acho que é de São Paulo. O Ivan era Erundina, que também votaram, mas eles são de São Paulo.
Do Rio eu me lembro desses dois, posso estar aqui sendo injusto, mas eu me lembro desses dois. 9 num total, todo o resto votou a favor, inclusive deputados do Campo Popular Democrático. Bom, até aí é a coisa da Realpolitik, é a coisa da... Bom, estava lá, participei de uma comissão, como é que eu participo de uma comissão, mudo o texto e não voto a favor daquele texto, enfim, tem várias explicações. Agora, o que me incomodou, de forma muito particular, foi colocar publicamente isso como uma vitória, né, como uma conquista. Quer dizer, a aprovação do texto sem 4 itens que estavam no texto original, quer dizer, sem 3 itens e com a criação do juízo de garantias, né, como uma vitória, como uma coisa assim fantástica, como um tremendo avanço. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Você já visitou um pouco esse tema aí na tua fala, mas eu queria te ouvir um pouco. O que você pensa disso? Você acha mesmo que isso foi uma vitória? O processo político tem que ser assim? Não te parece que está faltando um pouco de esforço pedagógico por parte desses parlamentos? Enfim, o que você achou disso? Olha, eu vou dizer uma coisa. Uma lição que um grande professor que eu tive me ensinou é que em política o fundamental é você saber distinguir entre quem está enganado e quem está enganando. Muitas vezes essa distinção é complicada de se fazer, há uma série de variáveis que devem ser levadas em consideração, etc, etc. Acho que os deputados do campo dito progressista que votaram favoráveis a esse projeto por, hipoteticamente, terem feito acordos internos de redução de danos, muitas vezes pode ocorrer de que, de fato, eles acreditem que conseguiram, mediante um processo razoavelmente democrático, conter a barbárie do sistema penal. Entretanto, há outros casos de pessoas que eu não consigo acreditar que estejam enganadas. E, meu Deus do céu, saudar essa barbaridade, esse projeto tosco. Ah, não, Tiago, mas teve a questão da legítima defesa. Tudo bem, companheiro, nem o Rodrigo Maia era a favor daquilo. Nem o Rodrigo Maia, que eu acho, né, ninguém vai chamar de grande comunista aqui. Agora, a pena máxima passou de 30 para 40. Triplicou-se a possibilidade de aumento de pena para crimes de injúria na internet. Ou seja, para a esquerda que gosta muito de ficar na internet xingando os outros, no momento em que você sofrer algum tipo de procedimento, aplauda os deputados que, inclusive, fazem muito isso e votaram nesse tipo de projeto. E acreditar que isso foi uma vitória da democracia. E certos personagens já deveriam ter botado a viola no saco, se arrogando quase a posição de herói. Eu fui lá, eu lutei muito, foi uma vitória. Esse projeto é um desastre. Esse projeto, podem ter certeza, vai explodir, vai terminar de explodir o sistema carcerário brasileiro. Ele é irrealizável. E óbvio, as pessoas que votaram a favor disso têm responsabilidade histórica. E eu vou ter ainda, óbvio, desprazer de ver certos políticos ditos socialistas, ditos em defesa da liberdade, da democracia, etc. Eu vou ter o desprazer de ver essa gente fazendo discurso em prol de direitos humanos. Direitos humanos do quê, companheiro? Você acabou de chancelar a miséria governada pelo direito penal na sua expansão máxima, pelo menos até agora. Você sabe, são coisas que só acontecem no Brasil mesmo. É o socialista que fecha com a direita, mais reacionária, e chancela o projeto de uma figura tão patética como a do atual ministro. Ah, não, mas eu reduzi uma coisinha aqui, acolá. Sim, qual é a efetividade prática dessa sua medida? Ah, não, é porque vai morrer menos gente. Com base em que pesquisa? Você fez a projeção como? Porque até onde eu sei, olha, sinceramente, desde que eu nasci, eu sou do Rio de Janeiro. Aqui a polícia nunca precisou de grandes mudanças de dispositivo penal para matar ninguém, não. Até onde eu sei,
Né? Tem gente, inclusive, que pode acreditar, né, que mudanças legislativas naquele instituto poderiam produzir mais efeito. Sim, mas você está achando. Pelo amor de Deus, acordem. No Rio de Janeiro, o governador sobe no helicóptero com a polícia para atirar em morro. E aí? Então, eu acho que, sinceramente, há pessoas que, de fato, podem ter se enganado, podem ter acreditado que estão fazendo a coisa certa, mas os protagonistas não se enganaram, não. Os protagonistas sabem muito bem o que fizeram e qualquer hipótese em contrário, por favor, então, me apresente o estudo que estes cidadãos fizeram para aferir se, de fato, o que eles estavam propondo enquanto redução de danos, de fato, reduz ou não dano. Sabe, eu não estou interessado em debater com político retórica e ideologia de botequim. Eu estou interessado em política criminal. Se você fez essa medida e se você se acha tão diferente dessa direita reacionária, o que você apresentou em contrário? Qual foi o projeto? Seu gabinete que tem assessoria. Quem que você contrata nesse seu gabinete? Sabe, é tão amador assim, é tão tosco. Sabe, pelo amor de Deus, entra numa universidade, abre um livro. Não é possível que se defenda esse tipo de medida como progressista. Não é possível que se comemore isso como vitória da democracia. Sabe, é como o Maurício Dieter, querido companheiro de São Paulo, diz: a luz no fim do túnel é o trem. Não é possível. Está vindo na nossa direção e essas pessoas é que estão dominando o debate. Beleza. Muito bom, Thiago. Então, nosso tempo está acabando e eu queria te agradecer muito, tá, pela tua presença aqui. Eu acho que foi muito completa a tua exposição, aqui o nosso bate-papo. Eu acho que a gente consegue, com isso, atender aí as demandas que a audiência estava apresentando. Espero que sim, espero que o pessoal dê feedback aí para dizer o que achou desse primeiro episódio da retomada e da segunda temporada, vamos dizer assim, do podcast. Eu queria agradecer muito a tua presença, a tua disponibilidade de estar aqui, o teu empenho, a tua clareza, o teu didatismo. E queria devolver a palavra para você, se despedir, pedindo, como eu sempre faço, uma dica de um livro, de um livro para a nossa audiência, com a única condição de que esse livro não seja um livro jurídico, né? Pode ser o livro que você quiser, desde que não seja um livro de direito. É isso. Bom, agradeço, óbvio, o convite, foi um prazer, adoro discutir esse tema, acho que na atualidade esse tema é de fato o tema da vez, é uma questão que merece todo o nosso rigor, a nossa seriedade no trato. Um livro, eu indicaria A Pequena História da Ditadura Brasileira, do professor José Paulo Neto. É um excelente apanhado histórico da ditadura no Brasil e o leitor atento vai perceber uma coisa muito interessante, não apenas as rupturas e permanências da ditadura no Brasil, mas também alguns personagens muito interessantes que têm um passado que provavelmente vocês desconheciam. É um livro muito agradável de ler. O professor Zé Paulo é um monstro sagrado do marxismo no país, um grande intelectual. E sem dúvida alguma vocês vão aproveitar bastante a leitura. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade. Legal, muito bom. Então, pessoal, só para lembrar, nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, e esse podcast também está aí disponível em praticamente todas as plataformas de áudio. Temos também um canal no YouTube onde vocês podem ouvir aqui os nossos bate-papos, as nossas entrevistas. E temos, por fim, o e-mail, segurançadosdireitos@gmail.com. É um prazer sempre que a gente se comunica aí por esses canais. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, até a próxima semana.